Papo de Gerações by XP Private. É um quadro exclusivo da Expert XP, onde convidamos duas gerações de determinados assuntos para falarem um pouco de suas histórias, seu legado, sucessão, diferença entre as épocas e como vem o futuro. Meu nome é Beni Podrubny, eu sou o Head da XP Private e serei o moderador dessa conversa. Nesta edição, convidamos duas referências em empreendedorismo para baterem um papo comigo. E é um enorme prazer passar a palavra para Evaldo Russo e Fernando Russo. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, queria escutar um pouquinho a história de vocês. Começo eu, que sou mais velho, né? Vai lá. Eu sou médico, tá? Talvez seja um pouco diferente aí dos empreendedores que você tem, né? E eu estava me formando em medicina e eu tive a sorte, né? Não foi sorte, né? Na vida não existe sorte, né? Eu fui fazer um curso no Instituto de Energia Atômica, eu sou especialista em medicina nuclear, né? E por causa disso, o Fleury estava contratando especialistas em endocrinologista, eu estava acabando a minha residência em endocrinologia, ele estava contratando pessoas para montar um laboratório que antigamente usava isótopos radiativos, né? E eu tinha feito esse curso, eu fui para lá, né? Então, eu entrei em 77. Quando entrei no Fleury, eu fui proibido de ter consultório, né? Médico, que a gente sempre... Nós somos uma empresa, né? Muito íntegra, né? E teria um conflito de interesse por causa disso, né? E eu fiquei no Fleury, né? Durante 40 anos. Nesses 40 anos, eu fui médico, eu fui professor universitário. E isso é uma característica do Fleury, nessa busca do conhecimento, né? Eu sou especialista em biologia molecular, tenho pós-doutorado pela Harvard, tenho doutorado. Fui professor na universidade nesse período, porque para o Fleury interessava, antes da reserva de mercado, interessava, né, o desenvolvimento de novos métodos, né? Chegamos a ter empresa de reagente, teve um monte de coisa disso, né? Mas, para finalizar, né, quer dizer, eu acabei, né, virei sócio, porque no Fleury a gente dividia o crescimento da empresa igualitariamente por todos. Então, eu nunca comprei uma ação. Eu fui sócio de lá sem comprar nenhuma ação da empresa. Tá? E, de repente, eu tive um patrimônio, né? Que médico não tem tanta expectativa, né? Eu ia abrir meu consultório, não pude abrir, né? Eu tinha um patrimônio, né? E eu não sabia o que nós vamos fazer com isso. E daí eu organizei meu family office. Nós tivemos o auxílio de uma empresa chamada Inel, né? Que faz parte do nosso comitê financeiro, né? E ele nos auxiliou a estudar o que nós faríamos com essa empresa, né? Eu tenho uma esposa que sempre trabalhou no terceiro setor, que sempre teve, que foi muito importante aí para o nosso grupo, né? E nós, como eu ganhei um patrimônio, né? Eu sou muito grato a essa empresa e todas e cada, né, um dos funcionários, né? Vocês conhecem o Fleury, que é uma empresa de sucesso, abriu capital, né? Eu sou muito grato a eles, né? E nosso Family Office, a primeira decisão foi que a gente ia investir em educação eu e minha esposa, né? Tinha uma formação e era muito importante, né? E daí foi nessa que o Fernando, né, foi fazer, tinha montado uma empresa, ele vai contar a história dele, mas ele fez um curso fora, né? E ele que tomou a decisão, né? E nós, durante a discussão, né, de que a gente ia ser uma família investidora, e dentro dessa família investidora, para esse legado que eu recebi do Fleury, né, nós decidimos, né, ele vai contar essa parte da história, né, investir, né, principalmente em projetos de impacto, né, e nós temos a última decisão é que 10% do nosso patrimônio vai ser para filantropia, sabe? Então, o que foi? Esse family office, para mim, né, que saí do dia a dia do Fleury, né, foi muito bom, né? Agora é um divertimento, né? Porque a gente está analisando o projeto, eu virei investidor, tive que estudar finanças, né? E sou muito grato aí,
a minha família que me auxiliou nisso. É isso. Legal, Evaldo. Você que está estudando finanças, né, tem aquele termo taxa interna de retorno, né, que você investe e calcula a taxa interna de retorno. Quando o investimento é zero, a taxa interna de retorno é infinito, né? Então, é difícil você fazer um investimento melhor que o Fleury, né? Você ganhou as ações e teve um ótimo Eu retorno. fiz MBA, viu? Eu fiz MBA, ele tem um MBA também. Eu acabei de... Quando eu assumi a presidência do Fleury, eu fiz MBA, fui para fora estudar no INSEAD. Eu fui buscar conhecimento também na hora, mas médico é médico, não tem jeito. Médico é médico. É isso. Legal. Fernando, passar a palavra para você, para a gente escutar um pouquinho da sua história também. Não, claro, com prazer. Então, eu cresci, todo mundo achando que eu ia ser veterinário, biólogo, que eu sempre fui apaixonado por animais, natureza, mas acho que até inspirado pelo meu pai, que tinha acabado de sair do MBA na FEA, na USP, né? Eu acabei indo estudar lá e para fazer administração. E isso foi no final dos anos 90, quando a coisa mais interessante que tinha naquela época, né? Eu sou geração X, né? Então também sou uma geração passada aí. Ou você ia trabalhar em consultoria, banco ou marketing, né? E eu sempre fui um cara que gostava dessa parte de marketing, da coisa de vender, né? Essa coisa comercial. E eu sabia desde o início que o Fleury não era uma opção de carreira para mim, né? Eles tinham uma governança ali já bem definida, que herdeiros não podiam se envolver com a empresa. Até quando eu cresci, a empresa não era a empresa que é hoje, longe disso. Então, a gente nunca pensei que a gente ia ter a condição financeira que a gente tem hoje. E, então, eu segui minha carreira trabalhando para grandes empresas. Eu comecei trabalhando na logística da Martin Brauer, que é o fornecedor do McDonald's. Aí fui trabalhar na Ambev com vendas, foi uma grande escola para mim. Aí eu acabei virando trainee da Editora Abril. Comecei com as revistas infantis e terminei gerente de marketing das masculinas, inclusive a Playboy. Então, eu tive uma carreira meio colorida, corporativa, né? Trabalhando para a Editora Abril, empresa grande, familiar, né? Eu não me via muito dentro dessas estruturas corporativas, né? Já fazia 5, 6 anos que eu estava trabalhando em grandes empresas. Eu resolvi abandonar tudo, porque sempre teve um apoio muito grande na família para estudar fora, né? A gente sempre pôde fazer isso, né? Antes mesmo todos os eventos de liquidez aí do Fleury, eu sempre aproveitei essas oportunidades, né? Então, durante a universidade, eu morei na Espanha, fui fazer intercâmbio, e aí eu resolvi fazer um curso em Berkeley, na Califórnia, de gestão de projetos, abandonei minha carreira corporativa, no caminho fiz uma viagem de volta ao mundo, e eu fiquei muito inspirado pelas coisas que eu vi nessa viagem e resolvi abrir meu próprio negócio, né? Até pela história de empreendedorismo aí que já vinha da família do meu pai. E aí resolvi fazer com a coisa que eu era mais apaixonado, que era viajar. E aí eu montei uma agência de viagens de turismo de experiência para estrangeiros no Brasil. Deixando a história bem curta, nunca consegui ganhar dinheiro com isso, né? Não existia mídia social, não existia Facebook na época, Airbnb, essas coisas todas que teriam me ajudado muito. Eu acabei pivotando esse negócio para a área corporativa, para fazer experiências de marca, que era o que eu sabia fazer da Editora Abril. Tive a sorte de começar vou trabalhar com a Editora Abril nessa área, né, para grandes anunciantes da Editora Abril. E aí a empresa acabou crescendo muito nessa linha B2B. Eu acabei entrando forte na indústria farmacêutica, tive quase toda a indústria farmacêutica como cliente, consultorias, bancos, enfim. Aí eu virei uma empresa de mais, né, que chama Meetings, Incentives, Conventions and Events. Aí eu fazia grandes eventos internacionais. E depois de 9 anos eu fiquei muito cansado desse negócio, porque eu não via propósito nele, e aí a gente acabou tendo uma oportunidade de vender esse negócio. Esse negócio foi comprado com um dos meus sócios dentro, até para um grupo internacional. Eu deixei o Brasil, saí do Brasil, fui estudar novamente, aí fui fazer meu mestrado no INSEAD e repensar o que eu queria fazer da minha carreira, né? Eu sabia que eu queria continuar sendo empreendedor, mas durante o meu mestrado eu conheci o conceito de impact investing, né, que é investimento de impacto. Comecei a ver formas de poder usar
tudo que eu já sabia de marketing, abrir próprios negócios no conceito de empreendedorismo social, né? Alinhado os Objetivos de Desenvolvimento Sociais aí da ONU, era a época de COP21, né? Todas essas coisas estavam acontecendo. Eu estava na França quando foi assinado o Acordo de Paris até, e foi aí que veio também um evento maior de liquidez do Fleury. Meu pai e nós conversamos e veio essa ideia de trabalharmos juntos, né? O Family Office estava ganhando importância, e foi aí que eu juntei as duas coisas e resolvi tentar montar um fundo de impacto, né? Aqui na Holanda, onde eu estou há quase 5 anos agora, né? Esse fundo é um fundo só da família, né? Ele tem 2 objetivos. Um é guiar a família a ter 100% do portfólio em todas as classes de ativo alinhadas às ODS, e o outro, a gente criou nosso portfólio de Venture Capital para Private Equity para impacto, né? Com uma tese bem específica de tentar salvar o que sobrou das nossas florestas, que é a minha missão de vida, né? E a gente entrou forte na cadeia de alimentos, né? De comida, e é muito uma paixão minha, um interesse meu, e um lugar onde o Brasil e a Holanda têm uma ponte interessante para fazer, né? Então, essa é uma parte importante do nosso portfólio. Hoje a gente faz gestão direta disso, e é isso que eu tenho feito nos últimos 5 anos aqui no Holanda. Legal, Fernando. A história dos dois é interessantíssima, riquíssima, cada um com seu caminho diferente, né? E de maneira assim meio peculiar trilharam caminhos empreendedores de sucesso. Valdo, deixa eu pegar um pouquinho da sua experiência, né? Qual foi, talvez, o seu grande desafio, o seu maior desafio nessa tua trajetória de executivo/empreendedor? Bom, primeiro, a maior dificuldade que a gente tem é uma questão de formação, né? Quer dizer, eu era médico, professor, com pós-doutorado, né? E, de repente, né? Eu participei do primeiro boom de crescimento do Fleury, né? Quer dizer, foi no momento que foi exatamente na época que o Collor assumiu, né? Que houve uma mudança no Brasil como um todo, né? E, de repente, veio junto com isso uma grande inovação disruptiva, né? Na área de laboratórios de análises clínicas, né? E, junto com os meus sócios, né? A gente era um grupo de médicos, a gente percebeu, né? Que veio a automação em laboratório, né? E, de repente, né? Aquilo que era um projeto artesanal, que era feito em laboratório, e nós, especialistas, né? Eu cheguei a olhar no microscópio, né? Vocês nem sabem o que é isso, né? De repente, surgiu a oportunidade, né? Da gente... Não surgiu a oportunidade, surgiu quase que uma obrigação que a gente teria que crescer. Por quê? Porque é a possibilidade de um negócio que podia ser escalável, né? Se fala muito em escalar, né? E foi nesse momento, acho que foi muito interessante, né? Claro que eu nunca fiz as coisas no Fleury sozinho. Eu tenho um grupo de pessoas, porque nós todos tínhamos altíssima competência, né? Todo mundo doutorado, pós-doutorado. Os nossos sócios do Fleury são sempre gente de primeira qualidade, né? E nós decidimos como é que a gente ia fazer para expandir a empresa, né? E foi exatamente no momento que o Private Equity, né? O Pátria entrou no DASA, né? Para fazer aquisições, né? E o meu grande desafio, né? Quer dizer, foi uma decisão importante, né? O que fazer, né? Discutindo com o meu sócio, né? E nós decidimos fazer, eu podia ter feito uma parceria com o Pátria também, né? Mas como nós éramos, né? A gente sempre fala que o Fleury era a moça, isso falar uma coisa um pouco machista, né? Mas era a moça cobiçada, né? Né? Porque era mais rentável, porque nós éramos uma empresa de primeira, a gente tinha uma qualidade indiscutível e tinha um valor, e tinha um preço melhor, né? E era muito disputado. Então, o grande desafio, nós fomos buscar dinheiro para fazer o primeiro projeto de expansão, né? Eu estou falando anos
Eu fui presidente lá por quase 15 anos, eu fui para o principal executivo até 2005, né? De fazer o primeiro projeto de expansão da empresa, né? Quer dizer, coragem, pegar dinheiro, pegamos o DEG, Banco Alemão, a IFC, no momento que não tinha dinheiro disponível, né? Não tinha dinheiro disponível, né? E nós fomos os únicos, né, os primeiros a crescer para valer, né? E, junto com isso, tem uns sócios que fizeram, começou um projeto de aquisição de empresa, né? Lá nós já fizeram mais de 30, 40, né? Porque a gente tinha que crescer, né? Quer dizer, eu acho que esse foi o grande desafio, né? No enquanto que o negócio que poderia escalar, você é jovem, você não conhece, mas o que tinha vários outros laboratórios, né, que foram sendo comprados, nós compramos vários, né? Mas foi um momento de entender que a gente estava passando por um grande processo disruptivo, né? Além de tudo, com isso, com a abertura de mercado, pelo amor de Deus, e tendo dinheiro disponível, né? E foi graças a isso que nós conseguimos fazer, né? Preparar o Fleury para ser uma empresa grande, né? Acho que isso foi o maior desafio. Legal, Evaldo. Fernando, eu queria fazer a mesma pergunta para você. E nessa tua história, nessa tua trajetória, qual foi o momento que você falou assim, estou complicado aqui, preciso mudar, né? Qual foi o maior desafio? Eu acho que, para mim, quando eu comecei meu negócio, ainda não tinha esse hype de empreendedorismo que tem hoje, né? Então, meu pai me ajudou, ele foi o primeiro que colocou dinheiro no meu negócio. Aí eu trouxe um sócio que foi meu colega da Ambev, que era meu superior na Ambev, até que ele entrou também com capital. Enfim, mas eu não tinha esse conceito que tem hoje de ir buscar investidor, de fazer round de investimento, que é todo o que eu vivo hoje, né? Então, para mim, abrir negócio era fazer o que a gente chama bootstrapping mesmo, né? Você pega um capital semente e aí você vai crescendo esse negócio com receita que você vai colocando para dentro. Então, foi muito duro os primeiros anos, porque eu basicamente não tinha salário, vivia com um percentual da receita que eu trazia para a empresa e ainda contando com a ajuda do meu pai, e vendo meus colegas achando que eu era louco, porque tinha aberto meu próprio negócio, e todo mundo crescendo dentro de empresas grandes, e eu sendo assediado pelo mercado de novo, né? Então, quando chegou o segundo, terceiro ano, que é o buraco, né, da startup, né? Então, uma época muito dura e solitária, né, de empreender, que o negócio ainda patina, você não sabe se vai para frente ou não vai. E aí eu comecei a receber oportunidades de um headhunter, e aí veio 2 oportunidades de trabalho, e aí eu tive que decidir se eu continuava o que eu estava fazendo ou se eu voltava a trabalhar do corporativo, né? E aí ainda bem que eu decidi continuar o que eu estava fazendo, porque foi naquele momento que as coisas começaram a dar super certo, né? Então, acho que esse foi o momento mais difícil mesmo do Fernando, você e seu pai conversavam sobre esses dilemas, desafios? Ele te ajudava nesse processo? Como que era essa troca? No começo, muito, né? A gente conversou muito do que era o plano do meu negócio, o que eu queria fazer, que, aliás, o que eu tinha no plano, o plano eu joguei no lixo, né? Depois do terceiro ano, eu estava fazendo uma coisa que eu jamais imaginava, né? Mas nesse terceiro ano, quando as coisas estavam bem pesadas, eu estava morando no Rio de Janeiro. Foi uma época ótima da minha vida do ponto de vista pessoal, social, que eu amo o Rio de Janeiro, estava morando num lugar lindo, mas muito sofrida do ponto de vista de negócio. E eu tinha um orgulho de tentar fazer esse troço dar certo sozinho, sabe? Então, eu não fui pedir ajuda para o meu pai, nem para os meus sócios, eu ficava com essa ideia de que ou eu tinha que fazer esse negócio dar certo, sabe? Então, acabei fazendo, mas talvez pelo caminho mais tortuoso. Foi isso que aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Evaldo. O senhor investiu na empresa do Fernando, então, assim, o senhor admira ele. Hoje vamos chamar assim, né? Estão empreendendo juntos de novo, novos negócios. Qual que é a característica do Fernando que o senhor mais admira? Eu acho que é resiliência, né? Essa é a palavra que a gente tem. E a gente tem uma resiliência e integridade, né?
Isso é uma característica muito da nossa família, tá? Então, ele faz acontecer, ele vai buscar e procura fazer a coisa da melhor maneira possível. É isso aí. Fernando, e quem que você admira no seu pai? Quem você se espelha nele? Fala assim, pô, meu pai me ensinou, seja ensinado sentando numa mesa para conversar, ou seja que você foi vendo e aprendendo e convivendo, e fala assim, pô, é isso que eu admiro no meu pai, é isso que eu gostaria de fazer Sem igual. dúvida, esses valores. O valor da integridade é muito forte, né? Eu acho que até por isso que eu sempre me incomodava com o propósito do que eu estava fazendo, né? E foi um incômodo durante a minha carreira inteira, né? Então, eu tive alguns momentos de decidir jogar tudo para o alto e mudar minha carreira, e sempre veio essa coisa do propósito, né? De ver, não que eu trabalhei para gente que não era íntegra, mas de sentir que pô, tem que ter alguma coisa a mais do que ganhar dinheiro, né? Então, acho que esse valor foi muito importante, né? Que eu aprendi, eu convivi com meu pai na história dele no Fleury, foi o que me fez sair da Ambev, foi o que me fez deixar minha carreira corporativa, né? Um dia que eu fui tomar um chopp com um amigo que era residente, recém-formado em medicina, ele estava super estressado e eu super estressado com o meu cargo de gerente de marketing publicitário na Playboy, né? E ele me contando de gente morrendo no PS, né? No Hospital São Paulo, onde meu pai também estudou, foi professor e tal. E aí, nesse momento, eu falei, putz, eu não tenho nem direito de estar estressado, eu vendo revista de mulher pelada, está na hora de ir embora e procurar outra coisa, né? E então foi essa busca pelo propósito que fez eu não me contentar com onde eu estava e ficar buscando outras coisas. Acho que essa foi a coisa mais importante assim, para mim. Legal, Fernando. Eu queria explorar um pouquinho, doutor Evaldo, assim, esse trabalho hoje dos dois juntos, né? Então, hoje, vocês estão escolhendo investimentos juntos, né? Vocês têm um trabalho de cogestores, vamos chamar assim, pelo que eu entendo. Eu queria pegar o que vocês estão tirando de aprendizados positivos e negativos, onde vocês convergem, onde vocês divergem nessas ideias de investimento. Eu acho que a gente... Essa é uma coisa interessante. Né? Eu vi essas perguntas aqui, eu daí de outro para outro pensando muito nisso. Né? Quer dizer, o fato de nós termos uma formação, né, completamente diferente auxilia até a gente ter uma sinergia muito maior. Né? Eu sou médico, né? Você sabe, eu tenho pós-doutorado em biologia molecular, né, pela Harvard, né? Só que é pós-doutorado de verdade, não é isso aí que os nossos políticos têm, né? E então, para mim, cada vez mais, eu dentro dos investimentos, eu tenho até uma analista que está me auxiliando. Eu tive recentemente conversando com alguns especialistas, né? Quer dizer, eu tenho me dedicado, né? A gente tem alguns investimentos na área médica, né? Estudar essa área em profundidade. E agora, numa área pós-Covid, uma era pós-Covid, com essas novas vacinas de RNA mensageiro, e eu estou me divertindo com essa história, sabe? Porque isso vai ter um futuro, né? Essa é uma área que não tem, não vai ter jeito, sabe? Porque vão vir tantos tratamentos, né, para uma série de doenças que o gasto na área de saúde vai ser muito maior, sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante. E, por outro lado, né, meu filho está estudando uma outra coisa que o nosso familiar, que é a história de agrobusiness regenerativo. Ele vai explicar para você o que é isso aí, né? Que é uma área que ele virou expertise, ele tem expertise nisso, né? Eu entendo um pouco, estou aprendendo com ele, né? Quer dizer, mas é uma área também que tem, principalmente com essa história, né, de efeito estufa, né, essa parte ambiental que a gente está sendo pressionado, né? E tem também tudo a ver, né, com a ideia da gente investir em coisas que possam fazer a diferença, sabe? A médio e longo prazo, principalmente a longo prazo, né?
Nós temos investimentos aí nessa área que é coisa para aqui 30 anos, sabe? Mas é mais no sentido de que nós, né, num pequeno family office, né, num grupo pequeno, né, possamos, né, agora, né, fazer coisas que possam fazer a diferença. Né? Outra coisa interessante, que eu não quero deixar minha esposa, ela sempre trabalhou com a inclusão de pessoas com deficiência. Só para você saber, nós estamos lançando agora um livro que ela escreveu sobre o assunto, tem 470 folhas. Então, a ideia da família, está toda a família envolvida, né? Todos os meus filhos são... Então, essa coisa da gente ter um projeto único, né? É muito legal, sabe? É muito interessante, né? E faz a gente ficar feliz, né? Você sabe? A gente busca a felicidade, né? A gente faz as coisas com alegria, né? Com todos esses problemas que eu tenho no nosso país, né? Com a dificuldade que a gente tem que viver, né? Com a dificuldade que a gente está sofrendo aí com nossos políticos, né? Pelo menos a gente se mantém aí com equilíbrio, né? Eu tenho um amigo que fala que a gente precisa estar equilibrado, né? Isso ajuda a gente a estar equilibrado nesse momento. Fernando, mas eu queria estender a mesma pergunta para você. Pegar o seu ponto de vista do processo de convergências e divergências desses processos de investimento e de trabalho juntos. Qual a sua leitura dessa experiência desses dois mundos? Então, eu acho que para começar com a convergência, Beni, acho que uma coisa muito interessante, que foi muito fácil a conversa na minha família para a gente ir para essa filosofia de investimento de impacto, né, sustentável, e aí a gente convergiu muito porque os valores estão lá, né? Então, foi muito fácil para o meu pai entender quando eu vim com essa história de Impact Investing como filosofia, que se a gente ia desinvestir, né, ou a gente estava tendo esses eventos de liquidez no Fleury, ainda é uma empresa que a gente admira muito, que a gente gosta, que a gente quer manter como a principal parte do portfólio, mas se a gente vai vender essa empresa, ou a gente vai receber dividendos dessa empresa, o que seja dessa empresa, isso tem que ser o benchmark mínimo de onde a gente, do que a gente vai investir do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, é daqui para melhor, né? Então, a gente não pode aceitar que o dinheiro que sai dessa empresa, que ele ajudou a construir, enfim, vá para coisas que estão contribuindo com mudanças climáticas, com todos os problemas que a gente tem hoje no planeta, né? Então, essa conversa foi muito tranquila. Agora, quando a gente teve a conversa de filantropia, também todo mundo na mesma página. Então, a conversa em filosofia de impacto é muito tranquila. A liberdade por explorar novos temas, né? Nós dois temos essa coisa que eu aprendi com ele da ciência, né? Da gente buscar dados e tentar entender do ponto de vista científico as soluções e o que funciona. Então, tudo isso é muito interessante. Acho que divergência é mais assim, ele é um eterno otimista com o Brasil e eu sou um refugiado do Brasil de 2015, da época da Dilma, sem imaginar que o buraco estava muito mais embaixo, né? Então, hoje em dia eu tenho menos vontade ainda de voltar para o Brasil. O trabalho que eu faço aqui na Holanda é muito no sentido de ajudar o Brasil a crescer nessa área ambiental, né, nessa área de agricultura regenerativa, fazer os investidores investirem em coisas no Brasil que são interessantes, mas quando a gente olha em alocação de capital, a gente diverge, às vezes, nessa questão, né? Então, eu ainda me incomoda que a gente tem uma parte muito grande do portfólio no Brasil e uma parte enorme do portfólio ainda no Laboratório Fleury, que é uma empresa que eu adoro, que eu admiro pra caramba. Ainda bem que é essa empresa que a gente tem uma alocação tão grande, mas como a minha formação é administração, eu fui estudar finanças no INSEAD, eu tenho a voz do meu professor de finanças internacionais me falando assim, mesmo que essa fosse a melhor ação do mundo, eu nunca teria mais de X% do portfólio em ela só por alocação de capital, né? Então, acho que quando a gente diverge é por essas questões aí, mais divertidas até. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa. E quando diverge, como vocês resolvem a situação? Qual é a dica familiar? A dica de partners para resolver uma situação na divergência? Eu acho que o fato eu tenho um comitê financeiro no meu family office, tá?
nesse comitê financeiro, além do Fernando, né, eu tenho pessoas que me assessoram, tem outro indivíduo de outra família, outro familiar que participa, né? Então, a ideia de você ter um family office com boa governança, né? Eu acho que essa é a coisa, né? Auxilia bastante, sabe? Porque se fosse nós dois que tivéssemos tomado a decisão, tem meu outro filho, tem meu genro, entendeu? Tem 2 assessores, né? Então, a hora que vai discutir se eu vou vender a ação do Fleury ou não, né? Que é sempre uma coisa que eu fiquei muito tempo lá, né? O Fleury faz parte do meu corpo, né? Da minha vida. Uma vez que eu vendo uma ação lá, parece que está sendo um pedaço de mim. Mas o fato de eu estar ter um comitê assessorando, né? Eu preciso discutir, pô. E a decisão não é minha, né? A decisão é do grupo, pô, sabe? Eu trabalhei numa empresa que nós éramos muito sócios. E eu aprendi com isso, sabe? Eu nunca fui eu sempre. Quer dizer, o sucesso do Fleury não é meu, é de um grupo de médicos, né? Um grupo de pessoas que a gente tem uma filosofia, né? Quer dizer, que é uma coisa. Eu então, já tinha aprendido isso, né? Quer dizer, apesar de ter sido presidente durante muito tempo, né? Quer dizer, não tem jeito, né? A gente tem que respeitar e tem que discutir, tem que conversar, tem reunião mensal, sabe? Então, sabe, chega, não pode ter briga, né? Sabe? As coisas estão indo bem, por que você vai brigar? Doutor Evaldo, então eu entendo que governança explica essa mitigação de conflito, né? Então, assim, ter uma estrutura bem organizada e bem montada diminui bastante os conflitos, seja na sua operação familiar, seja na sua história do passado, né? E eu aprendi isso no Fleury, né? Nós tínhamos lá vários sócios, né? E a gente instalou governança corporativa com o conselho lá. Minha época de presidente, em 98, sabe? Com conselheiro externo, com esse tipo de coisa, sabe? Então, eu aprendi lá, né? Quer dizer, porque nós éramos muitos sócios, né? Quer dizer, nesse momento, a empresa precisava dar esse boom de crescimento, né? Cada sócio queria dar o seu palpite, e é a mesma coisa que acontece na família, né? Quer dizer, eu acho que o aprendizado, com a minha experiência empresarial, né, auxiliou essa ideia, né? Mas quem teve a ideia foi o Fernando, viu? O Fernando que apresentou um amigo, né? Falou, olha, nós precisamos nos organizar, sabe? Porque a tendência era ficar tudo comigo, né? Eu envelhecendo, né? Entrando em demência senil aí, né? E criando problemas, né? Então, eu acho que meus filhos, né? Me auxiliaram muito nessa ideia de vamos profissionalizar, sabe? Vamos fazer uma coisa profissional, né? Quer dizer, não é porque é uma coisa familiar que ele tem que ser uma coisa muito impessoal, né? Quer dizer, a gente tem que buscar os anseios de todos, né? A gente tem que conversar com todo mundo, né? A única coisa que eu não gostaria de ter é ruptura na família, né? Então, a gente tem que ter um projeto em comum, né? A gente tem que buscar, né, algo, né, algo em conjunto, né? Eu acho que é essa a ideia. Olha, eu tenho mais uma pergunta para cada um e depois eu queria finalizar com uma para os dois. Então, fazer uma para o Fernando, depois uma para o doutor Evaldo. Fernando, qual que é o maior caso de sucesso que vocês tiveram juntos até hoje? Que você acredita que é o maior caso de sucesso familiar e dessa parceria pai e filho? Eu acho que é a estrutura como um todo, né? Da gente ter conseguido montar esse family office, montar o comitê de investimento, agora aprovar a fundação, a filantropia. Meu irmão está super envolvido agora, que ele vai tocar a parte filantrópica. A minha mãe voltou a se envolver com questões sociais e a paixão dela por educação, até por conta do que a gente estava desenvolvendo, né? Então, essa coisa da gente ir trazendo aos poucos toda a família junto, né? Eu acho que esse é o maior caso de sucesso. Para mim, é o macro. Eu não olho muito
investimentos individuais. A gente teve uns lá que a gente acertou muito forte, e daí dá aquele sentimento, putz, a gente deveria ter investido mais até. E também teve outros que a gente errou feio, né? E aí eu estou tentando agora o que a gente consegue salvar, né, de alguns investimentos. Mas, assim, na média, a gente tem uma história muito bacana de sucesso aí, de conseguir ter um portfólio hoje resiliente, que performa melhor que o mercado e muito alinhado com o que o planeta precisa, os desafios do planeta, e a gente tem orgulho das coisas que a gente participa. Acho que esse é o macro aí. Obrigado, Fernando. Evaldo, você em algum momento tocou sobre a evolução das vacinas, como que a medicina está se desenvolvendo e como que gastos médicos e com tecnologia médica vai ampliar ao longo dos próximos anos. Eu queria pegar um pouquinho da sua visão de futuro. Então, como que o senhor enxerga o futuro e atrelado isso para você e sua família, né? Qual que é a sua... Qual que é o teu cenário? Eu tenho um problema, que eu sou muito otimista, né? Meu filho sabe, minha família, esse foi sempre o meu sócio me criticaram, né? Mas eu acho que o futuro é promissor, né? Quer dizer, a gente tem um problema, né? O que aconteceu? Nós temos excesso de habitantes no planeta, né? Esse é o grande problema, né? Esse excesso de habitantes, né, é que leva a essas novas infecções, né? Nós, né, somos dentro de um planeta que tem várias espécies, nós somos uma espécie que está exagerando, né? Então, essa preocupação, a gente vai ter que, de alguma maneira, frear o crescimento populacional do nosso ser humano, né? Eu acho que isso vai acontecer, está acontecendo. Uma vez que isso aconteça, né, quer dizer, sem dúvida nenhuma, né, a gente consegue, né, no futuro, né, estar preparado para não tenha mais um coronavírus, vão surgir outros, né, mas o avanço tecnológico tem sido aí muito importante, né? Então, acho que a ciência, né, vai nos auxiliar no futuro, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que controlar o aumento da população humana, né? E, de alguma maneira, né, fazer com que a gente consiga, né, tratar uma série de doenças. Né? Essa coisa do RNA mensageiro da vacina de RNA vai ser uma inovação disruptiva. Se quiser, um dia eu conto para vocês o que vai acontecer, porque é uma coisa incrível, né? Porque é muito difícil você fazer as proteínas disponíveis dentro das células, né? Com essa tecnologia, né, que foram 30 anos de pesquisa, né, isso vai estar disponível, né? Então, vai estar disponível uma série de tratamentos para seres humanos, doenças genéticas, câncer. Isso vai realmente a qualidade do ser humano, né, vai ser muito importante, né, no futuro. Então, tem esse problema de controlar o número de habitantes, né, para que não haja aí novos excessos, mas controlado isso, eu sou otimista aí em relação ao nosso futuro. Excelente mensagem. Eu queria escutar uma última mensagem dos dois, e aí, começando com o Fernando. Qual o recado que você deixaria para as próximas gerações? Eu acho... Para o seu filho, para o seu neto, qual o recado que você deixa para o aprendizado, qual o recado que você deixa para eles? Eu acho que essa geração já está dando recados melhores, né, para a gente, mas tem um caminho, né? Acho que a gente está... Hoje eu tô muito otimista com todas as disrupções tecnológicas associadas a essa onda verde que a gente está trabalhando, né? E aí a gente tem que sair mesmo desse paradigma que a gente trabalhou na minha geração, na geração do meu pai, na geração anterior, que é o paradigma da escassez, né? Que é em cima disso que a gente criou o modelo do capitalismo, o modelo do comunismo e todos os outros modelos econômicos por aí, que recursos são escassos, a gente tem que extrair coisas da natureza, o tal dos recursos naturais, né?
E agora, quando a gente olha economia regenerativa, né, e muita coisa que essas tecnologias aí estão trazendo de oportunidade para a gente partir para um modelo de abundância, onde a gente consegue produzir o suficiente para todo mundo viver, desfrutar daquela coisa, sem que seja essa mentalidade de que para eu ganhar alguma coisa eu preciso tirar alguma coisa de alguém, que isso não é verdade nem em conceito econômico, né? Que um país, para ficar rico, ele precisa empobrecer o outro, né? A gente pode conseguir elevar a humanidade como um todo junto com os outros seres, né? Então, a gente sair desse antropoceno destrutivo que a gente está, né? E eu acho que essa geração que vem depois de mim, ela está conseguindo fazer isso de forma mais sábia, né? Então, eu até me identifico mais com essa geração do que com a minha, até. Então, eu acho que o movimento é interessante. A gente tem as ferramentas, as coisas estão indo para um caminho que aparentemente é tenebroso, mas eu também carrego o otimismo do meu pai aí, que faz parte do caminho, né? E a gente vai conseguir transformar isso daí. Legal, Fernando. Evaldo, últimas observações suas. Qual o recado que a gente deixa para as próximas gerações? Eu acho que, além da preocupação ambiental, eu vou mais para a preocupação social. Tá? Eu acho que o grande problema, nós temos um problema de IDH aqui, né? Quer dizer, que é essa diferença entre os ricos e os pobres. Né? Infelizmente, com a Covid, nós, né, eu faço parte dessa elite, né, ficamos mais ricos. Né? Mas aumentou o desemprego, você tem um monte de gente passando fome ainda na rua. Né? Quer dizer, isso foi um horror, sabe? Eu tenho uma ligação muito grande lá com o pessoal da Escola Paulista, do Hospital de São Paulo, Unifesp. Eu acompanhei o sofrimento daqueles médicos, né? Com falta de infraestrutura médica. Né? O problema que teve na educação, né? Que deixaram essas crianças quase 1 ano e meio sem educação. Né? Então, a gente vai ter que, nesse país, se preocupar, né, com investimento básico. Né? Quer dizer, é claro que nós estamos ficando, né? Quem tem dinheiro está ganhando cada vez mais, né? Mas se a gente não se preocupar com a área social, né, com o subsídio nessa área, a busca de empregos, né, a gente sempre vai ser um país de segunda classe, sabe? Então, a minha preocupação maior é com a área social. Evaldo, Fernando, foi um papo maravilhoso. Acho que vocês dividiram aqui com a gente muitas das experiências de vocês, e eu acho que muito de uma consciência social que a gente tem que trazer para quem está nos assistindo, né? Então, assim, para mim foi muito rico essa conversa. Conhecer um pouquinho mais da história de cada um de vocês. Então, assim, muito obrigado em nome da XP, da XP Private. Muito obrigado por terem participado. Agradeço a vocês aí pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado.